Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz nessa tarde? Amém. Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima. Mas é para o pastor Gesiel Gomes, né? Que está fino como um manequim de vitrine de terno novo. Pastor Gesiel, o senhor me deixou numa situação difícil aqui. Geralmente o vinho, o melhor vinho, ele vem no começo da festa, não no final da festa. E o senhor colocou tanta honra em cima de mim que eu tenho até medo de pregar aqui. Aliás, pastor Dionísio, depois eu quero ter uma conversa com ele e com o Eliseu. Se eu soubesse que era o pastor Gesiel que estava aqui, eu tinha ficado no hotel. Só pregaria à noite. Pastor Gesiel é uma referência. Desde criança eu ouço. Não que ele seja tão velho assim, é que sou bem novinho, né? E eu estive agora no final de semana com o filho dele lá em Boston, que é uma sumidade também. Eu tenho a honra de ter nascido na sua geração. Tenho a honra de ser filho e fruto da geração que o Senhor plantou. E eu presto essa pequena homenagem de coração aberto. E digo que, oxalá, os meus netos, quando vierem, encontrem homens ainda como o Senhor nesse nosso mundo. Deus te abençoe muito. Mestre dos mestres, príncipe dos pregadores do Brasil. Eu quero dar um beijo no Senhor. Honra quem tem honra. Depois da metralhadora vem o revolvinho 22. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Marcos, capítulo de número 10. Tinha um teclado tão bonito, desistiram? Cadê o tecladista? Onde você está? Where are you? Meu filho, você está numa prova hoje. Eu só consigo operar se tiver uma anestesia boa. E só um pouquinho mais baixinho o teclado aqui no retorno. O sonoplasta puder só colocar o som do teclado só nos PAs, eu te agradeço, tá? Marcos capítulo 10, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. E Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te só uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E então Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos e uma vez mais nesta tarde, este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que vai nos envolver aqui. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa, Senhor.
hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre essa escola bíblica nessa tarde, meu Deus. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é tremendo, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, autoridades eclesiásticas, autoridades constituídas pelos homens desse mundo, pessoas que, enfim, deixaram o feriado de lado e vieram para este santuário para aprender, para ouvir e com certeza guardar e colocar em prática tudo aquilo que se ouve. Eu não sou um professor, eu sou um evangelista. O evangelista, ele não consegue falar de maneira tranquila, a não ser que ele tenha a polidez de um pastor Gesiel Gomes. E como eu sou lá no meio da roça da Vila Tatu, espero que vocês tenham paciência para me ouvir, tentar ensinar pregando. Amém? E à noite, parece que se vocês tiverem paciência, vão me ouvir de novo. Aí à noite, eu espero que todos estejam preparados para ouvir uma mensagem daquela que arranca tatu da toca e sabiá do toco, para a gente sair daqui cuspindo fogo por essas ruas dessas cidades. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? A 24ª Escola Bíblica de Campo Grande traz como tema a família como projeto de Deus. Nunca em toda a história da humanidade, a família tradicional, como ela é prevista pela Constituição máxima do mundo, que é a Bíblia Sagrada, foi tão atacada, foi tão dilacerada. E a família nunca foi antes tão desconstruída com tanta facilidade. E a facilidade encontrada pelos inimigos e opositores daquilo que nós chamamos de moral, bons costumes e conservadorismo, encontraram força no silêncio da família. Digo isso porque hoje falo com autoridade eclesiástica, mas também com autoridade política. Essa igreja tem um deputado federal, que hoje é meu braço direito, e eu, quando vejo lá pelo parlamento, a gente sente paz, porque aquele lugar é oprimido. E o Eliseu tem sido, ele está por aí, o Eliseu? Está aqui atrás de mim. Eliseu tem sido um guerreiro, tem sido meu braço direito e esquerdo lá, viu, pastor Dionísio? Eu estou até com medo dele tomar meu lugar, né? Eu até estou fazendo uma carta para ver se os gays enxergam mais ele do que eu agora, porque eu não aguento mais apanhar sozinho, né? Mas ele falou que não quer essa pecha sobre ele, não. Pastor Dionísio, que bom que o senhor está aqui. I love you. Então, a família nunca foi tão atingida como hoje. Eu me lembro, pastor Gesiel Gomes, que no ano de 2011, meu primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados, eu não era membro da Comissão de Direitos Humanos, mas houve ali um seminário. E eu fui atraído pelo tema. A temática do seminário era diversidade sexual na primeira infância. A primeira infância vai de 0 a 6 anos. E de repente o Congresso Nacional, eleito pelo voto popular, ou seja, os que estão lá representam a sociedade toda, fazem um seminário. E nesse seminário, ao invés de convidarem pais e mestres, convidam psicólogos, convidam jornalistas, artistas, convidam intelectuais, e todos eles de esquerda. E eu assisti ali com o coração sangrando, e tive a minha palavra vedada, não pude falar. O presidente da comissão naquele momento não me deixou falar, ele cassou a minha palavra, porque eu era a única voz dissonante até aquele momento. E eu vi ali aqueles homens e mulheres falarem assim: se uma criança de 0 a 6 anos de idade na creche, se for menino, e ele sentir desejo de tocar no órgão genital do outro menino, a professora não deve impedir.
a tia, os mestres devem deixar, porque a criança está se descobrindo como ser humano. Nascer homem ou mulher, dizem eles, é uma premissa, mas viver como homem e mulher é uma escolha. E se você oprime uma criança que quer tocar no órgão genital de outra criança que tem o mesmo sexo que o seu, você vai provocar nela um trauma. Um trauma que no futuro pode levar ao suicídio. E eu vi aqueles homens e mulheres apelarem para esse coitadismo, usando a doutrina que move esse nosso mundo moderno, que é uma doutrina maligna, onde tudo é relativo, o relativismo depende do ponto de vista que se olha. E eu saltei da cadeira e pedi a palavra quando eu vi um dos maiores intelectuais que ele estava dizendo assim: inclusive a questão da pedofilia tem que ser revista no nosso país, porque a criança tem muito a aprender com o pedófilo. Isso está gravado, está em vídeo. Eu dizendo que pedofilia não é crime, é uma orientação sexual também. Assim como tem homem que tem orientação sexual para um homem, mulher tem uma orientação sexual para uma mulher, tem um homem que tem tara por criança, é uma orientação sexual. E eu levantei naquela hora e disse: então daqui a pouco, se um homem tiver uma tara por um cachorro, é normal também, porque é a tara dele. E por causa disso, naquele momento, eu entendi porque é que Jesus havia me levado para o parlamento e qual seria a luta e a bandeira que eu abraçaria dentro do parlamento. Não existe como você chegar no parlamento e ser um clínico geral. Você já foi no hospital? Tem um médico que é clínico geral, ele atende da cabeça aos pés. Mas lá no parlamento você tem que fixar sua mente em uma matéria e trabalhar por aquilo. E eu abracei a causa da família. Me tornei então, acho que o primeiro parlamentar do Brasil a trazer o assunto da família para dentro do parlamento. E as eleições do ano passado mostraram isso. 98% dos deputados federais candidatos usaram a bandeira da família. E eu digo isso com muita humildade e dou glórias ao nome do Senhor, porque valeu todo aquele sofrimento. Então a família nunca foi antes tão desconstruída. E quando você começa a estudar a mente de um esquerdista, e quando eu falo de esquerdista, não é quem usa a mão esquerda ou o braço direito, eu falo isso do ponto de vista político, né? Ah, meu Deus, se eu conhecesse política no passado como conheço hoje, eu era um analfabeto e agora estou me tornando quase que um cientista político nisso. Se eu entendesse a mente de um esquerdista, pastor Gesiel Gomes, há anos passados, se os nossos pais brasileiros, da liderança da igreja evangélica, tivessem entendido o eco dos gritos que eu lembro, quando criança na igreja, eu ainda ouvi alguém dizer assim: ó, está vindo aí um homem barbudo, que ele vai fechar a igreja, porque ele é comunista. E de repente esse homem virou o maior amigo de todas as igrejas. E passou o tempo e alguém disse: está vendo, ele não fechou as igrejas, não lacrou as igrejas, porque a mente cristã é uma mente tão pura, que nós achamos que ele ia entrar, ia vir aqui, ia colocar soldados na porta, como no comunismo, ia lacrar a igreja. Mas a política ela é muito dinâmica, não precisa se usar esse tipo de poder, basta se criar leis, e a igreja será fechada do mesmo jeito. E foi o que aconteceu nesses últimos 12 anos. Se eu tivesse conhecido a política no passado como conheço hoje, eu teria me tornado um leão mais cedo. E talvez nós teríamos impedido as coisas que estão acontecendo agora. Existem culpados da família estar como está agora. E boa parte da culpa é da igreja. Boa parte da culpa é da igreja que enviou para o parlamento inúmeros deputados federais cristãos, mas que nunca cobrou deles um posicionamento. O PL 122, que é a lei da homofobia, que mexeu com todos nós, pastor Dionísio, entrou lá dentro e passou pela Câmara dos Deputados, aprovado. E naquela época tinha mais de 70 deputados evangélicos lá dentro. A pergunta é: como é que uma igreja que tem 70 representantes dentro do parlamento deixam passar uma porcaria dessa? Não se vota uma coisa sem os deputados não saberem. Está aqui hoje o Eliseu, nós sabemos exatamente qual vai ser a pauta da semana que vem, a não ser que entre um requerimento de urgência e esse requerimento de urgência seja votado de qualquer maneira. Mas isso raramente acontece. A igreja mandou pessoas para lá que na hora de buscar o voto vinham no púlpito buscar, mas quando chegaram lá abandonaram todas as premissas para as quais chegaram lá. E de repente o Senhor Jesus precisa tirar um pastor de um púlpito, mas um pastor de verdade, um evangelista, um profeta, porque se não me falha a memória, está aqui o meu mestre para me dizer a verdade. O profeta do Velho Testamento era a consciência política do rei. Era a consciência política do rei. Ele era usado exatamente para isso, porque chega o poder numa tal esfera
que o rei acha que não deve nada a ninguém. Ele olha por cima dos palácios suspensos dele, dos seus jardins suspensos, e diz assim: eu fiz, eu construí. Aí Deus precisa levantar um profeta para dizer: não, quem fez foi Deus, você é um mero instrumento. Passam os reis, passam os reinos, mas permanece o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então a família precisa de fato ser abordada de uma outra maneira. A família tem sido desconstruída, e como eles sabem que nós temos hoje voz e vez lá dentro, elegemos desde 1964 a bancada mais conservadora da história. Isso merecia um grito de glória a Deus da igreja. Eu vou falar de novo, finge que você não ouviu nada, depois alguém edita, tá? Desde 1964 o Brasil não tem uma bancada tão conservadora como tem agora nesse ano. Agora veja só, o inimigo que nós enfrentamos é tão sagaz, pastor Dionísio, e tão inteligente, que sabendo disso, eles preveem tudo. Eles são como jogadores de xadrez. Eles sabem exatamente as 5 próximas jogadas do inimigo, e eles querem dar um checkmate lá na frente, sabendo que isso poderia ter acontecido exatamente pela luta que nós enfrentamos, pelo nome que veio e por toda a força que a família criou. Eles criaram conselhos que vão além do parlamento. E o Brasil, semana retrasada, ficou chocado. Acho que o Eliseu tocou nesse assunto aqui de manhã. Conselho Nacional de Direitos Humanos, feito por 20 pessoas, dita eles, eleitos pelo povo. As pessoas, os grandes grupos sociais enviaram para lá esse pessoal. Pasmem, tem até evangélicos. Só que são evangélicos progressistas. Só conhecia esse tipo de nome, pastor Gesiel. Nós temos no Brasil evangélicos progressistas. Eu os conheci em 2013, quando cheguei quando aquele tumulto da Comissão de Direitos Humanos. Quem lembra daquele inferno? Eu conheci esses progressistas lá. E sabe quem me apresentou? Pergunte quem. Só fala se todo mundo perguntar. Deputado Jean Willis. Porque ele subiu à tribuna da casa. Eu passei 40 dias sem ninguém se levantar para me defender. Nenhuma voz, nenhuma. Nem no parlamento e nem fora. E Jean Willis levou uma lista, e ele soltou a lista que foi até o pé dele. Assinatura de 150 pastores que diziam que eu não representava a igreja, e que eram contra o meu pensamento, e de que tudo deveria ser repensado, inclusive a união de pessoas. E ele citou ainda que um dos maiores pensadores desse movimento que está no Brasil, que é o pastor Oriovaldo Ramos, e eu não tenho nenhum tipo de receio de falar, e outros mais que o seguem, dizendo que a Bíblia não pode ser interpretada como nós interpretamos. Temos que interpretar a Bíblia dentro de um ponto de vista universal. E a Bíblia, resumida em uma só palavra, é amor. Não importa de que forma e nem entre quem. E eu conheci essa turma que eu não sabia. Eu disse e afirmo: a culpa do que está acontecendo no Brasil é da igreja. Uma igreja calada, que grita aqui dentro, mas que quando chega lá fora tem medo. Que envia os seus filhos despreparados para a universidade. E não só na universidade, na escola. Sabendo esse pessoal que nós estamos trabalhando para isso, eles criam leis que, na verdade, são resoluções que têm poder de leis. Antes que eu fuja do raciocínio, o Conselho Nacional de Direitos Humanos baixou uma lei dizendo que toda criança que está dentro de uma escola pública, ela pode frequentar o banheiro que ela quiser de acordo com a sua orientação sexual. Ou seja, o menino, ele chega na casa assim: hoje eu estou me sentindo gay, então eu vou para o banheiro das meninas. Ninguém pode impedi-lo. Se alguém fala: o que você está fazendo? Não, a minha orientação sexual hoje é essa. O menino ou a menina: eu estou me sentindo um homem, vou entrar no banheiro dos homens. Quem é que pode mensurar a má fé das pessoas? Quem é que pode dizer se isso é verdade ou não? Isso já é lei. Porque o Conselho Nacional de Direitos Humanos, como é representado por um grupo do povo, dito eles, não sei por quem, assinado pela Presidente da República, isso já está implantado em todas as escolas do nosso país, que são de cunho, que tem a aliança com o governo, escolas municipais. Então, sabendo que no Congresso não passa porcaria nenhuma dessa, eles começam a trabalhar de outra forma, e vão atuando até fecharem todos os flancos, e nós ficamos à mercê disso. A igreja não pode se calar. Mãe, pai, pegue os livros dos seus filhos, veja o que eles estão aprendendo na sala de aula, questione suas crianças. E se você saber que ele está aprendendo alguma coisa que não deve, vá até um professor. Junte um grupo de professores. Faça uma denúncia na Secretaria Estadual de Educação. Porque o nosso silêncio vai custar uma geração inteira.
A nossa geração está completamente perdida. Nós temos uma geração que vai acontecer como aconteceu nos Estados Unidos. Vai haver um hiato entre a minha geração e a próxima que está vindo agora. Essa geração que está vindo agora, desses meninos que estão cursando a escola, os que têm entre 12 anos de idade, se não houver uma mudança agora, eu não dou a eles 16, 17 anos para todos, sem exceção, saírem da igreja. Anote o que eu estou dizendo. E falo com conhecimento de causa. Eu estudei sobre esses assuntos nos países onde a esquerda entrou. E na Europa, boa parte dela, ninguém mais acredita em Deus. Em lugares, inclusive, onde Paulo fundou igrejas e as plantou ali. Por quê? Sabendo que não podem tocar em mim e você, porque nós temos lastro. Alguém pergunta para mim, por que o senhor não se afasta dos seus pensamentos, pastor? Eu digo, os meus pés estão fincados em uma rocha. Meus pés estão fincados em uma rocha, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Os meus ouvidos ouviram pregadores que me ensinaram o caminho. Eu conheço a Bíblia. Não sou massa de manobra. Mas os nossos filhos tiveram a infelicidade de nascer numa geração rasa, numa geração vazia, uma geração que vem para a igreja em busca de milagres apenas, que vem à igreja em busca de bênção financeira, que querem liberar os seus instintos primitivos através da música, querem dançar, querem forrosear. Pastor, e dançar é pecado? Não, não quero extrapolar os limites, mas temos que entender o motivo pelo qual eles querem dançar. Se querem dançar realmente para Deus, ou se querem ser parecidos com o mundo lá fora. Já não há mais uma pregação que o sustente. Está faltando referencial no nosso meio. Mas se nós não temos referenciais nos púlpitos, seja você, pai e mãe, um referencial. Porque se você não for um referencial, eu não sei o que vai acontecer amanhã. A situação é mais crítica do que todos nós podemos imaginar. Ainda existe, tramitando dentro da Câmara dos Deputados, aproximadamente 1.100 projetos. Todos estes ferem a liberdade de expressão, ferem a família e ferem a liberdade de culto. Ontem eu passei a tarde inteira com o Cabrini, aquele da profissão repórter, fazendo as perguntas mais loucas possíveis. Perguntando para mim, mas o senhor não acha que o senhor excedeu, mandando prender aquelas duas meninas? Isso não é tirar delas o direito? Eu disse, amigo, elas estavam dentro de uma igreja, tiraram a roupa, deram um beijo lascivo na boca. O Código Penal, o artigo 208, diz que isso é crime. E crime tem que ser punido nos rigores da lei. Mas pastor, é a liberdade de expressão das meninas, liberdade de expressão uma ova. Aqui ainda é o santuário de Deus. Guarde o seu pé para entrar dentro desse ambiente aqui. E eu, como sou da velha guarda, eu tenho dificuldade para aceitar coisa muito mais simples. Por exemplo, eu não vou nem olhar, senão eu entrego. Tem umas pessoas que não param de mascar essa desgraça desse chiclete no culto. Tem uma menina ali atrás que não para de lixar a unha. Acho que ela esqueceu que aqui não é uma casa onde ela vai mexer com a sua beleza. Aqui ainda é o santuário do Deus vivo. Faça isso lá fora. Tem lugar para isso, não aqui dentro. Agora imagine se eu vou aceitar essas coisas acontecerem dentro do nosso meio. Alguém tem que se levantar. O silêncio da igreja não pode permanecer. Ah, pastor, o senhor quer que nós vamos para o meio da rua? Ora, como igreja não, como instituição não. Mas vá como brasileiro. Ou você vai aceitar a situação do jeito que está e o caos que estamos vivendo? Eu falei tudo isso em 2013 e teve crentes que riram de mim. Agora está aí, há 2 semanas atrás, baixa uma lei porcaria dessa, que os meninos podem usar que banheiro quiserem na escola e as meninas também. O seu filho, a sua filha correm risco. Estamos correndo risco com a Bíblia Sagrada de não podermos mais pregar a Bíblia, de não podermos mais usar ela como ela tem que ser usada. Ou você defende a sua fé, ou abandone ela. Mas se você for corajoso, engata uma quinta marcha e dá um grito daquele para fazer o templo todo tremer. Pois bem, dado essas palavras, eu quero agora entrar no assunto que eu escolhi para meditar com vocês aqui alguns minutos. É uma mensagem simples e rápida. Falando sobre família, nós temos um outro nível de problema dentro da igreja. Pergunte qual? A incompreensão de uma geração para com a outra. Eu li 2 textos da Bíblia, fiz questão de ler. Quando eu terminei o primeiro texto, alguns fecharam a Bíblia. Eu fiz isso a propósito. Quando continuei a ler, foi um desafio para todo mundo procurar de novo o texto. Porque são 2 textos. O primeiro texto,
é aquele lindo texto, romântico até, onde o meu Cristo para atender crianças em uma praça. O segundo texto é um texto também bonito, onde um moço sai correndo e se joga aos pés de Cristo. Eu li os dois textos porque em todos os evangelhos onde são citados, os textos estão nessa sequência. Aconteceram no mesmo dia, aconteceram na mesma hora, no mesmo lugar. Jesus já era famoso nessa época. Atrás dele vinha aquela multidão incontável, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças todos os dias. Depois dos milagres que ele fez nas bodas de Caná, a vida de Jesus deu um upgrade. Ele perdeu a sua privacidade, mas se tornou uma pessoa pública e popular. As pessoas que não conheciam pessoalmente, conheciam a sua aparência. Sabiam do seu cabelo, da sua barba, da estola sacerdotal branca que ele usava. Sabia do seu olhar e até da potência da sua voz, que quando falava, mexia com o coração das pessoas. Quando aquele homem veio caminhando e entrando nessa pequena cidade que vai hospedar essas duas histórias magníficas, ao invés de Jesus pegar a rua principal da cidade, ele entra dentro da praça. E naquela praça, naquele dia, estavam muitas mulheres com crianças, algumas mães e outras babás. É assim que as mulheres de rico fazem, né? Contratam uma babá e a babá leva a criança para passear. As crianças estavam brincando na praça. Elas estavam fazendo o quê? Não ouvi? E criança que brinca na praça, principalmente na praça daquele tempo, que não era como hoje, tão bonita, tão bem feita, a criança terminava aquele dia parecendo um tatuzinho. Sujava. Porque criança com saúde é criança que brinca. E criança que brinca se suja, rasga a roupa, o nariz fica escorrendo. E ela ama tudo isso. As babás estão por ali, batendo papo. As mães estão por ali conversando. Até que essas criancinhas começam a brincar também, pular, rolar na terra. Todas elas estão sujinhas. E de repente aparece lá o Messias. Suas roupas brancas chamam a atenção, sua barba e o seu cabelo. Então a multidão que vem atrás dele impacta. As babás e as mães que ali estão pegam suas crianças pela mão, primeiro com medo da multidão, mas a segunda vez elas olham aquele Jesus que vem vindo, e todo pai e toda mãe pensa mais no filho do que em si mesmo. E ao olharem Jesus, olharam as crianças e disseram: não vamos poder perder essa oportunidade. E gritaram para Jesus: abençoa os nossos filhos, abençoa as nossas crianças. E as mães catam essas crianças sujinhas, com o nariz escorrendo, e vão levando perto dele. Quando Pedro, Tiago, João e o colégio apostólico veem aquela roupa de Jesus cintilante e branca, ele bem aparentado, indo para uma cruzada, e aquelas crianças de nariz escorrendo e roupa suja se aproximando, eles entram na frente de Jesus e formam um bloqueio. Guarda-costas assim: não toquem no mestre, fiquem aí, não se aproximem. Qualquer um entenderia. Mas Jesus aproveitou aquele momento e ele deu uma lição que eu já sou apaixonado por ele, eu fico mais apaixonado ainda. Ele olhou para os discípulos e falou assim: ei gente, Pedro, Tiago e João, pois não, Senhor, pare com isso, deixe as crianças virem, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Quando Jesus falou isso, quem pode, porque tem poder, e quem tem juízo que obedeça. Quando abriram a oportunidade, as mulheres partiram para cima de Jesus com as crianças. Jesus não só tocou nelas. A Bíblia diz que Jesus pegou as crianças nos braços. A roupa branca do mestre deve ter ficado com marca de criança suja. O narizinho escorrido, mexeu com aquela roupa. O meu Cristo ficou sujinho por causa daquelas crianças sujinhas. Mas isso não tirou dele a alegria. E ele deu um dos maiores sinais da existência, da divindade, que é apaixonado por filhos. Ele olhou e disse: deixai vir a mim as crianças, e eu tenho colo para todas elas. E eu vou aqui até fazer um adendo meu: quanto mais suja, melhor. Quanto mais sujinha, melhor. Essa depende mais de mim, precisa mais de um abraço, de um beijo. Enquanto Jesus está fazendo isso, dando essa lição tremenda, uma pregação de gesto, não de palavras, os discípulos ali acanhados, envergonhados, e ele pegando uma criança, dando um beijo em outra, abraçando. Do outro lado, naquela mesma praça, tem um moço sentado num banco. Não era hora dele estar ali. Hora de criança brincar, é hora dele estar ou na escola rabínica, ou cuidando da fazenda do seu pai. Mas ele estava sentado naquela praça. Poderia aqui fazer 1 milhão de ilações. O que fazia ele ali? Brigou com a namorada? Os amigos o abandonaram? Estava cansado de beber tanto? Estava cansado de viver uma vida de homem rico e viver solteiro? Teria ele cansado de dar vazão à
a sua sexualidade, e depois cansado, enjoado disso, teria ele estado sentado naquela praça para quê? Estava ele ali. E quando ele viu Jesus não pregar, não foi a pregação de Jesus que o atraiu, não foi a palavra dele dizendo assim: deixai vir a mim os pequeninos. Quando ele viu o meu Cristo pegar uma criança e colocar nos braços, quando ele viu o meu Jesus dar um beijo em uma criança daquela, o coração desse homem saltou. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. Porque ele foi criado em uma religião onde o líder da religião nunca tinha dado um abraço nele. Ele foi criado em uma religião onde o doutor da lei apenas o questionava e observava a sua vestimenta, a sua maneira de ser, a sua barba, observava o seu dízimo, a sua oferta, o seu sacrifício. Mas era uma religião desprovida de toque, era uma religião desprovida de abraços, era uma religião desprovida de carinho, era uma religião desprovida de sentimentos. Mas quando ele viu aquele homem, aquele nazareno, aquele curandeiro, aquele operador de milagres, aquele perdoador de pecados, aquele que ressuscitava mortos, quando ele viu ele tão grande pegar uma criancinha nos braços, ele não aguentou. Ele correu até aquele doutor da lei, ele correu até aquele líder religioso, mas ele não se atreveu a abraçá-lo. Ele fez aquilo que a religião dele ensinou: ao se aproximar de um doutor da lei, se curve diante dele, não por ele, mas pelo que está escrito na sua testa: santidade ao Senhor, pela roupa branca que usa, pelo pergaminho debaixo dos seus braços, pela barba untada no óleo. Ele caiu aos pés de Jesus. E quando ele caiu aos pés de Jesus, a multidão se aquietou, e ele fez uma pergunta: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Qual foi a pergunta dele? Vamos começar do 0, 1, 2, 3. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar? Você completa, 1, 2, 3. O que é que ele queria? E o que é a vida eterna? Olha lá, pelo menos uma criança respondeu ali. A vida eterna é a salvação. Aquele moço olhou para Jesus e disse: o que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Sim ou não? Aí Jesus olhou para ele, deixando o assunto do bom para lá. Jesus colocou ele de pé e disse assim: você conhece os mandamentos? Pode imaginar aquele moço respirando fundo e fazendo assim: ainda bem. Conheço todos, e respeito eles desde a minha juventude, desde a minha meninice. A pergunta que não quero calar é essa: esse moço estava mentindo, sim ou não? Vou perguntar de novo: sim ou não? Quem acha que ele estava mentindo, levante a mão. Quem acha que ele não estava mentindo, levante a mão. E quem não levantou a mão acha o quê? Gente, eu estou falando de um homem que está dizendo para Jesus que ele respeita todos os mandamentos. Você conhece alguém que respeita todos os mandamentos? Tem alguém aqui dentro que tem coragem de bater no peito e dizer assim: eu respeito todos os mandamentos? Difícil, né? Se alguém levantar a mão, ainda que a pessoa respeite, a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha, vai dizer: será? Em pleno século 21. Pois bem, esse moço não estava mentindo. Pastor Dionísio, ele não mentiu. Ninguém nunca conseguiu mentir para Jesus e permanecer na mentira. Teve uma mulher que foi falar para Jesus que não tinha marido, se deu mal. Jesus disse: você falou bem, você teve 5, o que você tem agora não é seu. Ninguém mentia para ele. Quando Jesus falou, Jesus fez questão de citar: você conhece os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele citou, e o rapaz de peito aberto disse: eu conheço e respeito desde a minha infância. Eu estou diante de um homem santo, estou diante de um homem puro, estou diante de um homem que respeita a igreja, a religião, a Bíblia, a Torá bíblica dele. Sim ou não?
Agora a pergunta que vem é dolorida. Me responda. Como é que uma pessoa que faz tudo que a igreja manda, como é que uma pessoa que respeita todos os mandamentos da Bíblia, não tem certeza de ir para o céu? Vai, raciocina aí. Porque não é isso que a gente faz. Eu me lembro quando eu me converti, que luta. Para me levar para a igreja, o povo mente para danar, né? Os crentes arrumam uma presepada com o evangelho. Vem para a minha igreja porque Jesus te ama. Eu falei, mas eu sou um pecador, Ele te ama do jeito que você é. Mas eu bebo, eu fumo. Ele venha como está. Mas não tem mais nem menos, foi por você que Ele morreu. Até aí tudo bem. Aceitei Jesus numa quinta-feira, 9 horas da noite. Às 9h15 eu estava sendo sabatinado por 5 pessoas que estavam dizendo para mim, a partir de agora você não pode, anota aí. Assistir televisão, colocar short, jogar bola. Você ri porque não foi você que casou na minha época. À noite, edita isso da fita depois. Primeira noite, noite de núpcias, luz apagada, sangue, fogo e coluna de fumaça. Encostei a perna na perna da minha querida, e a perna dela tinha mais cabelo que a minha. Você não nasceu na nossa época. Você está livre. Porque a nossa religião era a religião do fazer coisas. Não é, pastor Josué? Era a religião de se fazer coisas. Nos ensinava a fazer coisas. Era uma fórmula matemática. Quer ir para o céu? Quero. Faça isso, mais isso, menos isso. E isso vai te dar o direito de ir para o céu. E a gente não assistia televisão. A gente não fazia nada. Quantas e quantas vezes eu participei de cultos pesadíssimos, onde os que estavam na minha frente eram puros, santos. As mulheres de coque, as saias lá no pé, os homens com a barba bem feita, a gravata até o pescoço. Mas pense num culto que parecia um velório. Pense numa coisa pesada, raquítica, uma coisa estranha. E quantas vezes pregando no meio da rua, eu via prostitutas, homossexuais virem à frente do altar chorando. Ao dobrarem os joelhos, erguiam as mãos falando em línguas estranhas bem alto, batizados com o Espírito Santo na hora. A pergunta é, por que lá no meio do pecado abundou tanta graça, e agora que nós vivemos no meio da graça, há tanta tristeza e coisa fechada e coração ruim? Ensinaram esse rapaz a amar a religião dele. Ele foi ensinado a respeitar os mandamentos. Ninguém nunca perguntou para ele, você é feliz assim? Pode imaginar esse garoto um belo dia no banheiro, a porta meio aberta e ele fazendo a barba. Quando ele vai usar o Presto Barba, quando ele vai fazer a primeira, que faz tchan, alguém chuta a porta do banheiro. O pai: o que você está fazendo aí, rapaz? Não, pai, eu vou fazer minha barba porque é moda agora. Você sabe, filho, de quem você é? O que vão falar de mim na igreja? O que as pessoas vão falar do seu pai, da sua família? Mas pai, mãe, não tem mais nem menos. Você foi ensinado, então você tem que se respeitar e ficar assim, pronto. Pode imaginar esse moço tentando sair de casa sem o cinto que todo judeu usava para apertar a roupa. E a mãe dizendo, onde você vai com essa roupa? Parecendo um balangandã, rapaz. Ô mãe, é moda agora, eu sou jovem. Você não é normal. Você sabe, filho, de quem você é. Você sabe onde você está, onde você congrega. Você sabe que eu vou sofrer, o seu pai vai sofrer, a família vai sofrer. Você sabe que vão falar de mim que sou pastor da igreja, de mim que sou irmã do ciclo de oração. Filho, você não pode só ser, você tem que parecer. Isso é a filosofia da mulher de César, né? A mulher de César não pode só ser honesta, ela tem que parecer que é honesta. Em nome de se guardar toda a integridade, em nome de se guardar uma pretensa santidade, matamos os nossos filhos. Esse moço frequentava uma religião onde cobravam dele todo tipo de posicionamento religioso, sobre a sua aparência, sobre a sua roupa. Se preocupavam com ele por fora e não queriam saber o que ele era por dentro. Ah, meu Deus. Cheguei de viagem um dia atrás, uns 6 anos atrás. Quase não fico em casa, então quando estou em casa de sábado é uma raridade, a família fica feliz. Estou dentro da minha caminhonete.
esperando as mulheres para a gente ir para o shopping. E mulher para se arrumar é uma benção, né? Imagine 4. Aí é só o sangue de Jesus, né? Eu sentei na caminhonete, esperei, eu acho que quase 2 horas. Entrou primeiro a mãe, daqui a pouco entrou as pequenininhas, e a mais velha, só Jesus na causa. Quando ela veio, sentou aqui atrás de mim. Ela sentava geralmente aqui atrás da mãe, e as 2 pequenininhas sentavam aqui atrás de mim. Quando eu olhei pelo retrovisor e eu vi a roupa da minha filha, mas me subiu o sangue, aquele sangue assembleiano. Eu olhei pelo retrovisor e virei o pescoço. Filha, onde você pensa que vai com essa roupa? Ah, papai, o senhor achou bonita? Eu comprei. Filha, vai trocar. Mas pai, minhas amigas. Falei, filha, vai trocar. Ela tentou de novo, na 3ª vez eu dei um grito. Aí, pastor, assembleiano, quando grita, faz tremer até o carro, né? Ela saiu do carro chorando. A mãe ficou em silêncio. As outras 2 pequenininhas nem respiravam. Minutos depois, lá vem a filha. Ela veio, sentou no lugarzinho dela. Quando eu olhei pelo retrovisor, eu disse, olha como você está bonita agora. Eu falei, filha, você é a filha do pastor. Você é a minha filha. O papai ensina tantas coisas. Ela não estava vestida como uma prostituta, não, gente. Mas ela estava vestindo uma roupa que não era a minha cultura. Eu dei partida na caminhonete. Eu caminhei, eu acho que uns 50 metros para virar na esquina. Quando eu virei a esquina, eu ouvi a voz de Deus, mas tão forte que eu quase bati o carro. A voz do Senhor falou para mim, contempla a sua filha agora e aproveita. Porque daqui a alguns anos você vai perdê-la. Você vai perder sua filha para as drogas. Você vai perder sua filha para a prostituição. E eu por dentro, tremendo, disse, Senhor, mas por que eu estou cuidando dela? O Senhor disse, não. Você já teve a idade dela. Ela nunca teve a sua. Você já foi adolescente como ela nunca foi um homem maduro como você. Existem etapas na vida que não podem ser queimadas. E o Senhor disse, você vai perder a sua filha. Eu fiz o balão e não continuei a viagem. Eu voltei. Ninguém entendeu nada. Eu parei na frente da casa de novo. Eu disse, Karen, desce e troca de roupa. E ela, mas pai, essa aqui não está suficiente. Eu disse, não, não está. E qual que eu vou colocar? Eu disse, coloque a que você estava antes. Eu nunca vi uma menina trocar tão rápido. Mas foi tão rápido. As pequenas olharam uma para a outra e disseram assim, o papai enlouqueceu. A minha esposa falou, o que foi, homem? Eu disse, é coisa minha de Deus. Daqui a pouco minha filha veio. E aconteceu algo tão lindo, que eu me emociono toda vez que eu me lembro disso. Ao invés dela sentar no lugar onde ela sempre sentava atrás da mãe, ela foi do outro lado e empurrou as pequenas. As pequenas foram para o lado da mãe, ela ficou atrás de mim. Eu olhei pelo retrovisor e disse, agora, tá bem? Tá feliz? Ela disse, estou, papai, então vamos embora. Dei partida no carro, quando eu fui saindo, ela ficou em pé atrás de mim. Ela me abraçou por trás, me deu um beijo e disse, o Senhor é meu amigo. O Senhor não é só meu pai, o Senhor é meu amigo. Eu me emociono. Talvez para algumas pessoas isso não significa nada. Eu ganhei naquele dia uma guerreira, uma heroína. Minha filha hoje está na universidade. Ontem, quando o repórter foi entrevistar ela, ela me fez chorar. Eu nunca vi uma pessoa falar com tanto orgulho do pai. E ela disse, eu não conheço meu pai ainda do meu pai. Eu quero ser como meu pai é um dia. Isso mexeu com a minha estrutura toda. E eu falei, Senhor, o que foi isso? O Senhor disse, você plantou lá atrás a paciência, a temperança, o amor, o cuidado. Deixa eu te dar uma palavra. Não se preocupe com o que o povo vai dizer. Não dê ouvido àquilo que as pessoas vão falar da sua família. Ninguém visita a sua família quando a sua família está doente. Ninguém paga o aluguel da sua casa. Ninguém põe gasolina no seu carro. Se você for guiar os seus filhos pela cabeça dos outros, você terá um problema amanhã. Será que eu sou o único crente que evangelizei cadeias? E dentro dos presídios encontrei num censo, a cada 100 presos, 70 são ex-evangélicos. Desses 70, a maioria deles filhos de pastores, criados em igreja, que suportam uma cruz mais pesada do que aquela que nós podemos dar. Eu não estou dizendo para você abrir as portas. Eu não estou dizendo para você liberar o mundo para dentro da casa da sua casa, ou para você deixar sua filha e seu filho ficar extremamente à vontade. Eu só estou dizendo para você dar ao seu filho e à sua filha aquilo que eles talvez não tenham recebido.
carinho. Dê um abraço ao seu filho desviado nessa noite. Não adianta jogar na cara dele. Não fale para ele que ele vai para o inferno. É perder tempo. Ele sabe disso. Espera ele essa noite. Quando ele chegar às 3 da manhã em casa, ele vai achar que você está dormindo. Espere ele na cozinha. Pergunte para ele se ele quer tomar uma sopa. Faz um miojo para ele. Conversa com ele. Não fale mais nada. Só pergunte se ele está feliz. Põe a mão no ombro dele. Dê um abraço nele. Ore com ele aquela noite. Deixe o Espírito Santo fazer o restante. O espírito do jovem rico parece estar impregnado nos nossos filhos. Tem tudo, mas não tem fé, não tem alegria, não tem felicidade por dentro, porque são obrigados a fazer coisas. E o céu não pode ser conquistado através de obras. O céu é um ambiente sagrado, onde nós iremos morar nele pela fé. Quem acredita nisso, dê um grito de glória a Deus. Eu vou te dar uma frase, se você puder anotá-la e passar para frente, faça. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. Também não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos do que Ele te ama. O amor de Deus não é como o meu e o seu, que oscila, que fica feliz quando ganhamos um presente ou fica triste quando estamos frustrados. Não. O amor de Deus é um amor incondicional. Deus te ama não pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. Tente transferir esse amor para o seu filho. Tente amar o seu filho e a sua filha, independente do que eles sejam ou do que eles fazem. Tente ser carinhoso e amoroso. E fazendo isso, você salvará a alma dele e a alma dela. Amém, igreja? Vamos estar em pé nesse momento. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu quero orar nesse momento pelo pai e pela mãe que, enquanto eu falava, a sua consciência doeu. O seu coração bateu forte. Quero orar pelos filhos que aqui dentro estão e sabem que alguns dos seus irmãos não estão aqui, pela truculência que viveram dentro de casa. Quero orar para que Deus te dê sabedoria, porque os nossos filhos já carregam uma cruz pesada demais vivendo no mundo onde nós vivemos. São atingidos na escola, pelos amigos, pelas mídias sociais. São oprimidos pela falta do conhecimento que a nossa geração teve. E eles não precisam da truculência do pai e da mãe. Precisam do seu amor, do seu carinho. Precisam do seu jeitinho de ser. Eu quero que você feche os olhos e traga à sua memória o nome do seu filho ou da sua filha que não estão aqui dentro. Meu Deus e meu Pai, Santo Deus de Israel. Eu imagino nesse momento quantos corações estão aqui, acelerados, machucados, arrependidos. Não é que erraram por errar, erraram tentando acertar. Fomos ensinados assim. Fomos ensinados na base da pancada, do porrete, como se fôssemos massa de manobra. Poucos se preocupavam com o que sentimos, com o nosso coração, com a nossa alma, que é o palco das nossas emoções. Poucos se importaram com o nosso espírito. Quantos filhos estão caminhando por Campo Grande, pelo estado todo agora, errantes? Quantos se tornaram andarilhos? Quantos estão atrás das grades? Mas que neste momento esta lágrima do pai, esta lágrima da mãe, sobe ao céu em forma de um sacrifício vivo. E ó Deus de Israel, o Senhor pode conceder uma nova chance. Uma chance para que este ou esta que foram criados dentro da igreja, estão afastados, possam nesse momento ser visitados por esse amor. E o Senhor vai provocar uma nova oportunidade, uma nova chance. E essa mãe e esse pai vão abraçar, vão beijar, vão colocar no colo, vão proibir as pessoas de tocarem neles, porque são seus filhos. Eu profetizo, Senhor, uma surpresa nesse final de semana. Eu profetizo, Senhor, uma surpresa nesses dias de Páscoa, de feriado em que estamos. Quando a família toda estiver reunida, vai haver um milagre, Senhor. Vai haver um milagre da conversão, vai haver um milagre da reconciliação. Eu creio que esse final de semana será um final de semana de salvação de filhos, de filhas. E o diabo não vai poder matar os nossos filhos, ó Pai. Deus de Israel, o vento que soprou sobre a casa de Jó, que derrubou, Senhor, sobre os seus filhos e os levou à sepultura. Que este vento seja bloqueado nesta tarde.
que este vento pare onde ele estiver. A nossa casa será protegida, os nossos filhos estão protegidos, os nossos corações estão guardados, Senhor. E quem viver verá, para ver o grande mover do seu Espírito que vai acontecer entre nós. Pai, eu profetizo que os nossos filhos estão livres e salvos, agora e sempre, em nome de Jesus. E todos digam: toma seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom.